aniversário. Mas, não sei se todos sabem, agora, dia 19 próximo, bem próximo, tá longe, né? Essa abençoada aqui vai estar fazendo aniversário. Então, nós gostaríamos, todos nós, em pé, pudéssemos cantar aquele parabéns para ela. Bem... Parabéns para você. Será que sou eu? Danou-se! Assim para ela ainda na festeira! Mas, gente, mostra. Atenção, quem será, quem será? Chaplin! Mas aniversário, que aniversário não passa só com o cartão também, né, Sandra? Então, o bolo não tá na programação, não. Acho que a gente vai dar o bolo, não sei. Mas nós tivemos uma equipe ontem que preparou um mimosinho pra você também. Cadê o pessoal da equipe? É que tipo assim, ó, toda super-heroína tem um mascote, tem um companheiro, não tem? Tem. E ela veio do que lá do Nordeste? De jegue! Oh, meu Deus! Que emoção! Comigo de jegue! Cuidado na orelha do bichinho! Oiê! Vira aí, Sandra. Sandra! A questão dele não foi com o jumento? Não, agora eu com o jegue. Primo, olha aqui meu jeguinho. Eu deixei lá em Santa Inácia. Vou buscar quando for agora. E tem gente perguntando se é verdade que eu vim de jegue. Não, gente, eu não vim de jegue. O jegue é meu símbolo, só isso. Cuidado com a imaginação. Eu agradeço. Qual é a equipe? Qual foi a equipe? Muito bem, muito bem. Eu vou mandar queimar o bichinho. Tem que queimar, viu? A argila que é pra poder ficar pela eternidade, viu? Muito obrigado. Olha, cuidado do meu jeguinho. Cuidado do meu bichinho. Eu vou arranjar um nome pra ele. Depois eu digo pra vocês. Olha, mas nós também temos 2 aniversariantes, né? Tivemos ontem a Eliane e hoje nós temos o Rodrigo e a Jéssica. Tô certa? Cadê os 2? Vem pra cá. Para você, Rodrigo, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. E para a Jéssica, triunfo pessoal. E agora os parabéns. Vamos lá. 1, 2, 3. Muito bem, então vamos lá trabalhar, porque hoje é o último dia, senão não me paga o salário e eu tô acabada. E outra coisa, aqui tem uma norma no Paraná, que só quando a gente trabalha direito é que eles dão a passagem de volta de avião. Se não, manda jegue. Meu querido assessor para assuntos aleatórios, o meu querido Andrei, nós hoje então vamos conversar um pouquinho em torno, aliás, me pediram para ficar aqui em cima, não sei porquê, eu fico com complexo de superioridade. É isso mesmo, bichinho? Para ficar aqui e para andar menos, né? Para andar menos, aí é difícil, aí é problema de aceleração mesmo. Bem, nós ontem fizemos a nossa pesquisa, não foi isso? E se a memória ainda existia, nós chegamos a algumas
características mais, vamos dizer assim, escolhidas, mais apontadas pelos companheiros. Então, uma pesquisa significativa na medida em que nós temos aqui uns 260 jovens, 300 jovens, e essas qualidades, essas boas qualidades, elas foram apontadas. A sinceridade, a lealdade, o respeito, a compreensão, a confiança, o companheirismo. Foi isso mesmo? Muito bem. E outras que também foram anexadas. Nós gostaríamos de dizer que Jesus, como nosso amigo e como aquele que Emmanuel considera o divino amigo da humanidade, ele nos apresenta essas características. Vocês concordam ou não? Pronto, agora concordar com essa alegria toda foi horrível. Mas tudo bem. Vamos procurar ver aqui quem é que gosta da leitura do Evangelho, quem é que tem, por exemplo, algum argumento para me provar todos os outros, provar a si mesmo, que Jesus, por exemplo, ele tinha confiança. Vamos buscar nos arquivos cerebrais, onde é que a gente encontra uma passagem onde a gente possa dizer, ali Jesus demonstrou confiança. Ou será que a noite levou todo o juízo de vocês embora? Não é possível. Hã? Falta de memória? Ai, que desgraceira. Vamos, senhores, podem participar. Pode dizer de longe, se não quiser vir aqui na frente, me peça passar para alguém, faz o telefone sem fio. Diz, meu querido. Mediante a dúvida de Tomé, em meio à tempestade. Mediante a dúvida dos discípulos, no momento da própria tempestade, não é isso? E ele então é abordado pelos próprios discípulos, dizendo, Senhor, dormes enquanto nós estamos aqui sujeitos a uma tempestade? E ele então acalma, dando ordem à natureza, e aí diz que eles não deviam temer, porque ele estava ali, não é verdade? Então, nosso amigo lembra que Jesus, ele passa a confiança àqueles que estão com ele, pelaquela postura de fé em Deus, pela sua própria condição moral e por aquilo que ele transmite enquanto emoção e energia para as pessoas. Muito bem. Alguém mais lembrou da confiança? Vós sois Deus, eu faço vós também. Ali Jesus, ele massageou o ego da gente aqui, foi uma coisa impressionante. Eu sempre digo que foi uma homenagem ao Rio Grande do Norte que ele fez, Quando ele disse, vós sois o sal da terra, homenageou Mossoró, Macau, Areia Branca, a terra do sal. E depois que ele disse, vós sois a luz do mundo, homenageou Natal, porque Natal é a chamada cidade sol. Então, sinto muito, mas essas coisas acontecem. A gente socializa com vocês, com toda humildade, despreendimento. Mas é isso que Jesus faz. Vós sois, olha que confiança, Imagine, vós sois a luz do mundo. Nós. Imagina, nós. E Jesus, logicamente, não fez assim. Vós sois a luz do mundo. Ele não fez, Mas é uma confiança, sem dúvida nenhuma. Tem uma outra afirmativa irmã dessa. Vós sois o sal da terra. E tem ainda a complementação que está em Mateus. Brilhe a vossa luz diante dos homens, atestado pleno de confiança. Companheirismo. Diz, amor. Não, era sobre a confiança. Jesus confiou nos discípulos para passar a mensagem dele para frente. Pois é, exatamente, Convidou, mesmo depois da prosopopeia toda que os discípulos fizeram, Ele ainda juntou-se, você lembrou muito bem, está lá no Evangelho de Mateus, ide e evangelizai, ou ide e ensinai a todas as gentes. Realmente é muita confiança mesmo. Então, Jesus, olha, e era um risco grande, viu? Juntar aquela tropa e dizer. Agora, vejam bem, ele não confiou só nos discípulos, porque essas palavras dele, ide e ensinar a todas as gentes, segundo nos narra Mateus, e ainda segundo nos esclarece de maneira mais bela ainda o irmão X, na obra Boa Nova, que se Deus quiser, quando eu voltar aqui e perguntar quem leu Boa Nova, o auditório todo vai levantar a mão, belíssimo livro. Então, é a última mensagem chamada Os 500 da Galileia. Quando Jesus disse isso, ele disse aos 11, mas disse também a toda aquela multidão que o acompanhava, no atestado de que não eram apenas os discípulos diretamente do colégio apostólico ou aqueles que mais diretamente o seguiam, mas ele convoca aquilo que o irmão X chama os primeiros evangelizadores da humanidade, ou seja, aqueles que estariam nas ciências, na arte, na filosofia, na política, na vida social, desenvolvendo um grande trabalho de criação de uma nova era para a humanidade.
educação que a gente usa, né, que a gente tem, no tipo de contato com as pessoas, no relacionamento afetivo, amoroso, tudo muda. Nós não podemos ter uma ilusão de que nos basta o rótulo, de que nos basta o ambiente. É preciso desenvolvimento em nós de hábitos de educação, em todos os sentidos. E quando nós estamos dizendo isso, nós estamos dizendo isso como professor para os alunos, porque se diz com propriedade que a primeira pessoa que deve ouvir é quem fala. Né? Eu estou falando para mim, inicialmente. Então, eu estou no processo de educação. Eu tenho que melhorar. Eu tenho que me dominar mais. Eu tenho que me cuidar mais. Eu tenho que ser menos explosiva. Então, a primeira pessoa que recebe aquilo que a gente fala é a gente mesmo que pronuncia. Porque a gente pronuncia como se estivesse numa caixa de ressonância. Né? Para a gente poder estar se lembrando desse compromisso que a gente assumiu. Eu brincava aqui procurando saber quem é que já nasceu quase que dentro da casa espírita, maternidade espírita, né? Quase nasce lá dentro. Então, essa tropa, que nem que eu, está complicada, viu? Está complicada. É compromisso que só. E quem chegou na idade da adolescência, da idade jovem, está comprometido também. Todos estarão comprometidos, e nós muito mais ainda, porque é como se nós estivéssemos na direção desde muito cedo para aquilo, né, que nós estamos desejando enquanto necessidade de evolução. Vamos lá. Então, nós vemos que Jesus é um companheirão. E mais? Quem pega outro exemplo? Diz. Quando ele saiu em socorro de Lázaro, era amigo dele. Ali foi, né? E você sabe que dentro do Evangelho, quem recebeu um nome singular de amigo foi Lázaro. E não era do grupo dos 12. Esse nosso amigo Lázaro está o quê? Dormindo. Vamos o quê? Despertá-lo. Foi o único que recebeu na individualidade o nome amigo, sabia? Depois ele vai falar para todos. Sois, vós sois, vós sois, vós sois. Mas Lázaro é o privilegiado, né? Ele de fato se dirige a Lázaro, denomina Lázaro como seu amigo, né? E acontece com Lázaro, entra em estado de letargia, morte aparente, e aí então enterram Lázaro, e aí Jesus vai, Maria e Marta, que também eram suas amigas, né, pessoais. O grupo de Betânia, eles moravam na cidade de Betânia, uma aldeiazinha, né, um pouquinho mais distante. Então, eles recebiam de Jesus um tratamento todo especial. Havia realmente laços de amizade mesmo, de frequentar a casa, de intimidade. Aquela cena em que Marta diz assim: Senhor, manda Maria vir aqui me ajudar a preparar comida, né? E Jesus olha: oh, Marta, Marta. Maria escolheu a melhor parte, que era só comer, não ir preparar. Por isso a gente vai agradecer ao pessoal também que trabalhou, né? Porque a gente chegou aqui, encontrou toda a estrutura, os amigos trabalhando, pessoal já com olheiras, uns que eram carecas ficaram mais carecas, né? Algumas ruguinhas apareceram a mais em alguns rostos femininos, né? A turma que está aqui, que proporcionou esse evento para nós, é um grupo que, né? Grupo de amigos, amigos que trabalharam semanas, meses, para podermos chegar aqui e encontrarmos, né, essa oportunidade extraordinária que todos nós recebemos. Não é isso? Mais algum exemplo de Jesus, companheiro? Então vamos lá. Compreensão. Opa, manda. Quando ele fala que não se deve perdoar somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. Muito bem. Quando Pedro, né, até porque devia ter levado algumas cacetadas dos amigos, né? Falei assim: mas Senhor, quantas vezes perdoarei um irmão, não foi nem um desconhecido, um irmão que pecar contra mim, que fizer algo contra mim, até 7 vezes? E ele responderá, conforme nossa amiga lembra: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Né? E aí Chico Xavier complementa: cada pecado, cada erro, né? 70 vezes 7 vezes cada um, que é poder a gente não sair contando 490 e dizer: Senhor, esgotei minha cota já e agora vou começar, né, uma outra etapa. Não pode ser assim. Muito bem, compreensão. Jesus estimula a compreensão de seus discípulos. Que mais? A turma aqui da esquerda. Opa, logo 2. Antes de você, minha jovem. Quando Maria Madalena estava sendo apedrejada, ele falou:
Vamos só corrigir a personagem. Maria não foi apedrejada. Foi uma mulher, né? Uma mulher que foi colocada na praça pública, né? A chamada mulher adúltera, né? E naquela hora, Jesus não foi companheiro, não. Minha irmã, ele foi a salvação da mulher. Olha pra mim, anjo de candura e coração de rapadura. Mole, batido e temperado na folha da bananeira, é melhor que tem, né? Olha, aquela é a chamada mulher adúltera, né? Então ela é levada, ok? Ela foi flagrada. Se ela foi flagrada, óbvio que tinha um adúltero com ela, mas ninguém se preocupou com ele, né? Então, o flagrante foi só pra ela. É estranho, né? De repente foi só ela que estava adulterando com quem? Ninguém sabe. Mas tudo bem, a gente vai perdoar, né? Essa história machista. Tudo bem. Então ela é levada à praça pública. E aqueles que eram os algozes públicos, né? Religiosos, disseram assim: Senhor, a lei de Moisés manda que apedrejemos as adúlteras. E vós o que dizeis? Era uma sinuca. Por quê? Se ele diz, manda pedra, depois fala de amor. Fala de amor, mas na hora da pedrinha, bora lá, exercitar aí a pontaria. E se ele diz, epa, não apedreja. Então, a turma que já vinha atrás dele ia dizer o quê? Olha, é contra Moisés, é contra a lei. E Jesus mandou ou não mandou apedrejar? Mandou sim. Ele não disse, não, gente, não apedreja a bichinha, não. Foi assim, não. Ele disse o quê? Atire a primeira pedra. Ora, se ele estabeleceu uma condição, era a primeira. Significaria que a segunda só vem após a primeira, a terceira só vem após a segunda, a quarta só vem após a terceira. Então, como um bom filósofo, porque a gente sempre tem a percepção de Jesus naquela visão mística, mas Jesus é inteligentíssimo, é um filósofo extraordinário, ele é um estrategista também, ele é cheio de manhas, e ele diz assim, atire, ou seja, não estou contra a lei de Moisés, já se livrou dessa, né? A primeira estabeleceu o quê? Ordem, né? Uma ordem, um critério. E aí estabelece o segundo critério: aquele que estiver sem pecado. E segundo consta da narrativa, o que é que aconteceu? Os mais velhos saíram primeiro naquela época, viu? Naquela época. Hoje eu não sei, né? Se não vai sair todo mundo junto. Então o que ocorre? Os mais velhos, diz a narrativa, saem primeiro. No final das contas, ele vai fazer a célebre pergunta. E dizem que ele ficou escrevendo na areia, né? Escrevendo ali, eu sou louca pra saber isso. Ai, meu Deus, morro de curiosidade. A Amélia Rodrigues já deu assim uma sinalização, mas eu sou doida pra ler isso no livro que tem lá em cima, o verdadeiro, né? Louca pra ler, pra ver essa passagem. E aí, então, foi que ele disse à mulher... Mulher, ninguém te condenou? Não, mas eu já estou concluindo. Mulher, onde estão os que te condenaram? Ninguém te condenou? E ela disse o quê? Se comporta. Ela disse, não, Senhor. Ele então conclui. Vai, e de futuro... Não peques mais, porque pode ser que eu não esteja perto, da próxima vez tu leva a pedrada na cabeça. Né? Opa! Então, a compreensão, mas o que um amigo verdadeiro faz? A gente disse ontem que ele tem que ser o quê? Sincero. Eu posso usar também o seu próprio exemplo para falar de sinceridade. Ele não disse assim para ela, vem minha bichinha que eu protejo você. Cuidado, quando for pular fora da cerca, me avise de novo para eu estar lá na praça. Ele disse isso? Não. Disse, você se cuide, eu estou aqui, mas você é o quê? Se orienta a vida. Né? Então isso é sinceridade. A gente não viu que o amigo, ele tem que ser sincero? Aguarda aí. Então isso também é um exemplo de sinceridade. Meu jovem... Eu acho que um exemplo bastante claro de compreensão, embora no Evangelho não fica tão explícito, mas quando ele foi traído por Pedro.
Porque na verdade ele não expressou um olhar de revolta ou de coisa parecida. Ele simplesmente olhou com um olhar de ternura para eles, diz alguns espíritos, né? Exatamente. Porque Pedro, segundo constam das narrativas, né? Pedro sempre assim meio arvorado demais, meio entusiasmado demais, parece esse povo do norte, do nordeste, né? E disse logo a Jesus, se acontecesse alguma coisa com ele defenderia o Senhor até a morte, enfim, fez aquele escarcéu, né? E o Senhor olhou para ele e disse, Pedro, pois antes que o galo cante 3 vezes, aliás, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Que isso, senhor? Que história é essa, senhor? Muito bem. E aí conta, né, o Evangelho que, de fato, em 3 situações ele teria dito que não conhecia o Senhor. Né? E que naquele momento em que ele profere a 3ª negativa, o galo canta e Pedro chora copiosamente. E num processo psíquico, ele vê a Jesus. E Jesus não o vai de forma alguma, né, criticar naquele sentido da raiva, da mágoa, enfim, né, de qualquer tipo de atitude negativa. Pelo contrário, vai demonstrar a compreensão. Há mais fragilidade no homem do que maldade. O homem do mundo é mais frágil do que perverso. E compreender essa fragilidade, Jesus atesta essa característica do amigo. Aqui, quem foi? Outro exemplo de compreensão também que o Mateus falou é... Você é um médio de Mateus, pode dizer, não tem problema nenhum. Ele é tímido, Foi lá na crucificação dele que ele perdoa todos Perfeito. Assim, Pai, perdoa essa multidão doida, louca, desarvorada, imatura, infantil, não sabe o que faz. Não sabe o que faz. Não é isso? Nossa, logo 2 assim, é sincronia? Nada sincronizado? Seriam 2 exemplos de compreensão. Pois não, mais alto. O primeiro, com relação a Judas, Jesus já entrevia as sombras que se acercavam do comportamento de Judas, e mesmo assim não se absteve de ter a fé. Exatamente. Mesmo sabendo a situação de Judas, embora agora as coisas vão ser devidamente refletidas, encontrar o Evangelho de Judas, talvez não seja exatamente essa versão. E, por sinal, dentro da própria literatura espírita, nós temos N versões acerca da situação, e não só aquela exatamente. Mas o companheiro lembra que a atitude de Jesus diante de Judas, mesmo sabendo que ele seria um instrumento, né, de precipitação de determinados fatos, é uma postura de carinho. Tanto é que quando Judas chega lá para pegá-lo, para prendê-lo juntamente com os soldados, qual é a expressão que ele usa? Qual é a primeira palavra que ele diz a Judas na hora da prisão, lá em cima? Ele diz, amigo, a que vieste? Olha aí, ele sabia que o camarada estava equivocado, mas diz o quê? Amigo, a que vieste? Lembra? Muito bom lembrar. Ok? E... ele usou meu exemplo, só que daí agora lembrei de outro sobre sinceridade, dos vendilhões do templo lá. Ai, muito bem. Ok, então falando em sinceridade, já falamos de companheirismo, confiança, não foi isso? Compreensão, sinceridade, meu amigo lembra dos vendilhões do templo. Porque a gente sempre acha que a pessoa boa, legal, ela tem que ser mole. Não pode advertir, né? Então mãe é boa, pai é bom enquanto não briga, tá? Professor é bom, evangelizador é bom, coordenador é bom, enquanto compactua com tudo que a gente faz. E não é verdadeiro isso. Nós ainda somos seres que precisamos ouvir não. Vocês imaginam, eu em juventude espírita, eu era assim, trabalhosa, né? Eu era. Desde uma estrutura muito rígida, a Federação Espírita Pernambucana, até hoje, sempre de público, eu agradeço aos meus evangelizadores e coordenadores que me disseram não. Eu tinha feito a revolução. Então, eu ainda fiz algumas, né, lá. Mas o que ocorre? Encontrar alguém que dizia não, olha, observa, não é isso não. E às vezes eu tenho uma pessoa mais chata, não. E aí eu incorporava o caboclo. Mas aí ficava. Então às vezes a gente fica chateado com alguém que diz uma coisa que a gente não gostou, né? Alguém, um coordenador que sai vigiando a gente, alguém que nos admoestou, mas não se preocupa com isso não, a vida vai ser assim sempre. Porque nós não somos seres autônomos. A autonomia
autonomia moral é uma conquista, né? A prova disso é o seguinte: você está comendo alguma coisa que tem um plástico, que tem um embrulho. Se tiver gente perto, aí você bem educadamente, civilizadamente, artificialmente, você chega e procura colocar no lixo. Quando não tem ninguém, você joga. Tá? Por quê? Porque nós não temos autonomia. A nossa moral, as mais das vezes, é a moral heterônoma. É regulada de fora para dentro. A gente começa com a regulação materna e paterna. Bom, regulação, professor, parente, e a gente está sempre na regulagem externa. Professor, evangelizador, coordenador, diretor, chefe, supervisor. A vida da gente é ter esse povo, porque a gente não tem autonomia. A gente não consegue ter autonomia. No dia que a gente alcançar a autonomia, aí a gente pode dizer que a gente é candidato a ser, sabe o quê? Mentor espiritual. Por que vocês acham que o mentor espiritual faz o trabalho de apoio a gente com supervisão de quem? Ele diz assim: olha, esse meu tutelado é muito complicado, vou deixar essa desgraça. Ele faz isso? Faz não. O encontro dele é dele mesmo, com a consciência dele, com Deus. Ele presta contas ao chefão. Ao chefão. Desenvolve autonomia. Então todos nós que estamos aqui, tem gente que se chateia, porque tem hora para dormir, porque tem hora para comer, porque tem hora de estudo. Mas é porque é assim mesmo. É assim mesmo. E se não for assim, a gente não consegue fazer quase nada. Por quê? Porque nós ainda não desenvolvemos autonomia. Às vezes até sair da cama dá trabalho. Hoje eu acordei com um povo cantando parabéns para Rodrigo e para Jéssica. Graças a Deus, porque hoje fizeram a serenata para Joe. Uma serenata para Joe. Aí Joe ficou tão emocionada que Joe dormiu de janela aberta, luz acesa, e hoje está essa desgraça aqui, com essa voz de baixo. Né? Então, o que é que ocorre? Tem disciplina. Ai, meu Deus, tem que acordar, tem que levantar. Está cansado? Tem que levantar. Porque nós somos seres assim. Né? Então Jesus, ele nos estimulou a autonomia. O Evangelho é uma lição de autonomia. E essa lição de autonomia é algo que a gente está lutando para viver ao longo do tempo. Então, Jesus é sincero conosco. Em determinado momento, ele olhou para a gente e disse assim: vós sois a luz do mundo, não foi isso? Aí não foi sinceridade não, viu? Aí de Jesus foi amor por nós. Agora, a hora da sinceridade, sabe qual foi? Sabe qual foi o trecho? Raça de víboras. Quando ele olhou para nós e disse assim: raça de víboras, até quando vos sofrerei? Pronto, aí foi verdadeiro, meu sincero. Geração má e adúltera. Ué, botou para morrer, né? Mas por quê? Sinceridade. Então, na hora que era para dizer o que nós éramos, o que nós precisávamos, ele colocou. Agora, colocava isso e ao mesmo tempo colocava: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Ou seja, nos mostrando a nossa realidade, mas nos dizendo da nossa grande trajetória. A parte que eu acho mais bonita: vós sois, ele recorda o salmista, vós sois deuses. Por isso que a filosofia de para-choque de caminhão: não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. O outro ainda colocou: sou filho do dono do mundo, irmão de Jesus. Ponto. Quer mais? Isso dá uma expansão do ego, que é uma coisa impressionante. Cria um super ego maravilhoso, não é isso? Então Jesus é sincero, mas ao mesmo tempo é sincero em nos dizer que nós temos uma trajetória extraordinária a percorrer. Outra questão de que Jesus dava essa autonomia pra gente, ele dizia que a gente não fosse morno, né? Que fosse frio ou que fosse quente, mas não morno. Não morno. E tem uma espiritada morna, que é uma complicação. Ai, meu Deus do céu, só Jesus salva. Ai, né? Então, quente ou frio, né? Por que isso ele nos diz? Para se ter autonomia, tem que se ter capacidade de autogestão. Para se ter capacidade de autogestão, é preciso ter liberdade de escolha. É preciso saber escolher, ter norte, né? Ter diretriz. Então, se você não tem, você fica, é aquilo que o pessoal chama: Maria vai com as outras. Mas tem José também, viu? José vai com os outros, né? Então, é isso que Jesus nos chama a atenção. E, finalmente, nós poderíamos ver, cadê? O respeito à lealdade. Quem é que pode dar exemplo?
Quem pensou? Quem pescou? Diga! Cadê? Tanta mão levantada? Ah, sim, graças a Deus. Vamos lá. Quando Jesus foi até o rio para ser batizado por João Batista, ele demonstrou respeito. Por João Batista e pelos costumes da época. Exato. Ele foi, agora consta também da narrativa que ele não foi batizado. Né? Ele foi à presença de João, mas ele não foi batizado, porque João disse o quê para ele? Mas tu vens a mim, como você está dizendo, tu vem te limpar de quê, Senhor? Tu não precisa, né? Tanto é que ocorre aquele fenômeno, né, de pneumatofonia, uma voz que eu ouvi, deixa meu filho amado em quem me comprasse, mas ele não foi batizado, ele foi lá, mas não foi batizado porque não precisava. Mas você coloca uma coisa muito importante, Jesus, ele é um ser contextualizado. Né? E a gente quer conhecer um pouco da vida da época, é só ler o Evangelho. Né? Tem muita gente que acha careta ler o Evangelho, acha uma bobagem, que coisa mais antiga, mas é isso mesmo, quando você lê, você percebe os costumes. E ele vai em respeito a João Batista. Já que você falou em João, só um minutinho, tem uma hora que João está preso e ouve a história que Jesus começou lá a tarefa dele. Então, ele manda alguns discípulos, João, Tiago, perguntar se Jesus de fato era o Messias. Jesus podia ter respondido assim, mas é danado. Eu mando esse e ele agora quer me questionar se eu sou o quê? O Salvador. Não podia ter dito Jesus? Mas é danado agora o outro. Só porque está preso ainda quer que eu vá responder para ele se eu sou ou não sou o Messias. Mas Jesus não age assim. Ele diz assim, pede para que os discípulos digam a João, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e o evangelho é espalhado, é pregado a todas as gentes. Era o código. Então ele respeita, né, o próprio companheiro, né, que veio na grande tarefa do precursor. Muito bem colocado. Aguarda aí, meu jovem. Você? Então ele também, Jesus nunca se manteve superior aos outros, conversando, quando se mantinha sempre no mesmo nível, não se achou uma espírito mais elevado nem... Você me fez lembrar uma cena maravilhosa, quando ele diz, vós fareis tudo aquilo que eu faço e muito mais. Muito bem lembrado, e muito mais. Então, embora ele, logicamente, seja o superior, né, o chefão, mas ele faz questão de colocar a potencialidade daquele indivíduo. Espera aí, Lucas, minha jovem. Quando Jesus foi questionado sobre os impostos, que ele diz, dai a César o que é de César. Exatamente. A questão do respeito à lei. Muito bem, respeito à lei. Por sinal, o nome do tesoureiro lá da federação é César. Eu fiz a proposta de colocar um cartaz lá na federação, dai a César o que é de César, né? E procure a tesouraria, mas ninguém aceitou. Não sei por quê. Eu achei de uma criatividade tão grande da minha parte. Não ficava legal, né? Tesouraria da federação informa, né? Dai a César o que é de César. Procure César, né? Toda quarta, sexta, telefone. Ninguém aceitou. Eu não tive nem aceitação e respeitando o processo democrático, mas é isso mesmo. Respeito absoluto, inclusive pelos costumes, pela lei. Obviamente que Jesus, em muitos momentos, ele também vai contestar, não é verdade? Mas ele também vai apresentar. É porque aqui agora atacou-se aqui agora. Peraí. Lucas, calma, chega lá. Jesus, tem confiança no Senhor. Jesus, Lucas, Jesus. Oh, meu filho. Ah, Jesus de 1,94 m. Fala, meu irmão. Eu acho que com respeito, no momento que uma moça chega para Jesus e derrama perfumes nos seus pés, Judas lhe indaga que ele podia usar aquele perfume e converter em dinheiro para dar aos pobres. Ele diz para Judas que pobres sempre os tereis, mas a mim não. Então, um ato de respeito para aquela moça que prestou uma homenagem a ele. Exato. Tem uma confusão danada em relação a quem é essa mulher. Ah, essa mulher quem era? Seria Maria Madalena? Seria Maria, mãe de Marta? Né? Tem ainda... Mas acontece que Judas, quando criou a fama mesmo. Não foi exatamente Judas, não, sabe? Foram os discípulos, já assim com aquela visão capitalista, disseram assim, este dinheiro, este perfume, muito... ali era muito, a gente podia pegar esse perfume, transformar em dinheiro. E aí, Jesus disse, espera aí, esta mulher está o quê? Me homenageando.
ela está me oferecendo, que naquela época, um perfume, né? Uma mulher guardava um perfume como símbolo exatamente de atenção àquele que seria, né, o seu noivo. Não é que ela estivesse fazendo a proposta para casar com Jesus, né? Mas a situação era essa, era uma homenagem, era um ato de homenagear. E Jesus diz, inclusive, ao fariseu que o recebeu, que pensou também a mesma coisa: cheguei na tua casa, tu não me deste o quê? Uma bacia, que era comum chegar na casa para jantar e ter alguém, no caso o anfitrião, colocar uma bacia para que se pudesse lavar as mãos. Ele diz: cheguei na tua casa, não me deste o quê? A bacia para eu lavar as minhas mãos. No entanto, esta mulher me homenageia, me consagra, o quê? Lavando os meus pés com perfume, enxugando os meus pés com cabelo. Respeito. Jesus tem um respeito profundo pela personalidade humana. E a coisa tá boa, vamos embora. E tinha aqui, mas tinha lá. Tu já falasse aqui, vou lá para trás. E você vai, solta a voz na oca. Vai, fala. Assim. Por isso que ele diz, né? A gente tem aí daqui a pouquinho, né? A palavra dele, que não há maior amor do que aquele, aliás, não há prova de amor maior do que dar vida pelos amigos. Perfeitamente, a nossa jovem lembra com muita propriedade. Mais algum para a gente poder... Alguém desconhecido que não tinha falado ainda? Não, nenhum desconhecido? Então os conhecidos de novo, mais rapidamente. Quando ele fala que o meu reino não é deste mundo, que ele está respeitando, quando o pessoal pergunta para ele se ele é rei, então se o... Ah, sim, sinceridade e respeito, né? Pilatos pergunta: tu é rei? E Jesus ele diz assim: tu tá dizendo, eu não. Tu tá dizendo. Mas ele, aí Pilatos de novo: tu és rei, então? Ele diz: pô, mas meu reino não é deste mundo. Então, sinceridade, né? Lealdade, respeito. Ok. Minha jovem? Mostrando essa questão do respeito ao ser humano, quando Jesus estava passando com a multidão e Zaqueu estava subindo na árvore, que ele era mal visto porque era cobrador de impostos, que ele disse que era para ele descer, que ele jantaria na casa dele naquela noite. Segundo consta, né? Zaqueu estava no sicômoro, que era baixinho, não é isso? Baixinho, provavelmente ia ser do Nordeste, da região lá, né? Jesus diz assim: olha, desce, Zaqueu, o que importa é que eu vá à tua casa hoje, né? E não sei se vocês sabem, mas a parábola dos talentos Jesus conta lá na casa de Zaqueu. É belíssima, a imagem é muito forte. E ainda nós imaginamos que Zaqueu, pelo menos se fosse eu não tinha descido do sicômoro, eu tinha caído de emoção. Está lá, né? O Senhor dizia assim: desce que eu vou na tua casa hoje. Caía. Muito bem, mas vamos seguir, porque senão a gente vai ficar: o negócio aqui é tão boa de evangelho, viu? Gostei de ver. Muito bem. O que nós podemos sintetizar de Jesus como nosso amigo é que ele nos fornece sempre o estímulo constante ao nosso progresso. E aí, algumas expressões que nós consideramos síntese dos nossos estudos. Primeiro, o que é que Jesus nos estimula constantemente? Ao alto. É a situação de Pedro, né? É a situação dos discípulos de modo geral. Autoconhecimento. Não posso ser amigo, não posso exigir valores dos outros se eu não desenvolvo esses valores em mim mesmo. Autoconhecimento. Que outra palavrinha aqui chique? Autoestima. Se eu quero um amigo bom, que é normal que eu queira, eu tenho que ser um amigo bom. Ou seja, eu também tenho, né, que ser aquela pessoa capaz de desenvolver uma imagem positiva ao meu respeito, não com falsidade, mas com o meu esforço no sentido de me tornar cada vez uma pessoa melhor. Autorrealização é se sentir bem, é se sentir confiante, é se sentir alguém que está lutando pelo seu processo de melhoria. E isso tudo eu só vou conseguir através de quê, pessoal? Da prática do amor. É o amor perdão, é o amor terapia, é o amor indulgência, é o amor cuidado, é o amor compreensão, amor cooperação. Tudo isso eu vou desenvolvendo para cumprir algo muito simples que Jesus colocou para nós. Simples na sua formulação, extremamente complexo na sua execução e processo. Vós sois deuses. Vós sois deuses. É isso que foi colocado por Jesus. E
Vamos lá agora, né? Nós ainda estamos lembrando de Jesus, o que é que ele nos falou, essa passagem que alguém já tinha se referido e que a gente vai aqui aproveitar para ler. Cadê aquela voz? Ó, voz do que clama na oca. João clamava no deserto e você clama na oca. Olha. Então nós vamos ver, calma. Nós vamos ver aqui, está em João 15, 11, 15, a nossa passagem. Nós vamos ouvir a nossa passagem. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Tudo bem. Muito bem. Que características aqui nós vamos encontrar em relação ao amigo que nós conversamos nesses 2 dias? Tem uma característica interessantíssima colocada aqui na escritura de João. Sobre o amigo e Jesus como amigo. Quem pescou? Quem chamou a atenção? Quem? Olha de novo. A gente já falou, dar a vida, e aí? Ele não é melhor do que os outros, né? Ele não é o Senhor, mas era o amigo deles. Aquilo que já foi colocado, o respeito que ele tem, embora conhecendo toda a sua superioridade, sabendo-se o Filho de Deus, ele o quê? No popular abafa a própria condição para chegar. Que é isso que se faz. O bom mestre não é aquele que se exibe, mas é aquele que é capaz de se comunicar. Né? Lembrando de Guimarães Rosa, mestre não é aquele que ensina, mas aquele que de repente aprende. Né? Então, o diálogo. Jesus estabelece a condição para qualquer revelador, para qualquer criatura que queira desenvolver um trabalho importante no mundo de esclarecimento, de comunicação, de educação, que é o diálogo. Então ele coloca, ele se nivela. Preste atenção aqui. Não vos chamo de servos. Por quê? Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, ok? Então significa uma distância. O servo está aqui numa condição, o senhor está noutra. Ele lembrou bem. E aí ele usa uma expressão. Tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. O que é isso? Compartilhamento. Compartilhar, obrigadão, querido. Compartilhar. A característica central da amizade, por isso que ela nos dá deleite, alegria, é a capacidade que a gente tem de compartilhar. Por isso que a gente liga só para dizer oi. Não tinha isso, né? Nas nossas imagens aí. Então, amigo é aquele que liga para você só para te dizer oi, tava com saudade da tua voz. Né? Então, esse compartilhar, aquela novidade que a gente tem, aquela angústia, aquele problema. Então, amigo é principalmente esse sentido de compartilhar. E Jesus nos diz que é necessário compartilharmos uns com os outros. Nada deveis uns aos outros, senão o amor recíproco, dizia Paulo. E o mandamento que Jesus nos deixa é que nos amemos uns aos outros como Ele nos amou, ok? Bem, nós temos agora um momentozinho de reflexão, como a gente tem tido todo dia, né? Os senhores coordenadores, por favor. Nós temos, às vezes, dificuldade de perceber, né, na nossa vida a presença desses outros amigos, que nós já falamos aqui. Jesus, o nosso amigo, né, nossos mentores espirituais, nossos guias espirituais como nossos amigos. Às vezes nós temos dificuldade porque em nós ainda há alguma dúvida, paira sobre nós, alguma dificuldade em relação a
ter esse tipo de amigo que a gente não vê. Né? Nós somos muito assim ainda concretos. Embora, lembrando que o Saint-Exupéry, né? O essencial é invisível aos olhos. Então nós temos também, além de todos os amigos que estamos tendo aqui, que estamos desejando ter aqui, nós temos grandes amigos. Jesus é o nosso grande amigo, Deus é amigo, né? E obviamente os nossos mentores espirituais também. Curiosamente, Tiago, ele faz uma alusão muito curiosa a Abraão, chamando Abraão, o amigo de Deus. É interessante a gente encontrar essa expressão. Aquele amigo de Deus, todo mundo sabe da história de Abraão, é aquele que vai sacrificar o seu filho. Leva o filho Isaac à pedra. No popular, é um dos pais, né, da nação judaica. E aí ele é colocado à prova. Olha aí, a colocação da prova. E a prova é que ele sacrificasse o seu próprio filho, Deus de Abraão, a gente já ouviu falar, o seu filho, Isaac. Então lá, pega o menininho e vai colocá-lo em sacrifício. E aí o Senhor diz, não, isso era só uma prova, era só um teste. E aí Abraão recebe do próprio Tiago a denominação Abraão, o amigo de Deus. Assim como Lázaro, o amigo de Jesus. Diz Emmanuel, agora que você falou de Lázaro, nós nos lembramos, que muitos que queriam matar a Jesus também queriam matar a Lázaro, porque Lázaro representava, né, aquele que tinha sido despertado, segundo eles, da região dos mortos pelo próprio Cristo. Então também tentavam matar a Lázaro. E quando Jesus é crucificado, intentaram matar os amigos de Jesus também, porque eram aqueles que dariam a continuidade. Isso aconteceu com os discípulos, isso vai acontecer com os cristãos do primeiro século, todos em função da sua filiação, ou seja, daquela integração com a figura de Jesus. Então, às vezes, isso para nós é meio distante, até que a gente sinta na intimidade as fibras do coração, né? A gente, né? Será que é isso mesmo? Não estou muito ligado nisso não, porque a gente nem sempre cultiva esse tipo de atitude emocional. Nós temos amizades, temos amigos, familiares, mas às vezes nós não conseguimos dar esse salto em termos de religiosidade. Mas preste atenção, não se preocupa com isso não. Às vezes esse salto ele tem que ser realmente devagar, não pode ser muito alto não, porque ele pode nos levar a determinados comportamentos estranhos. Joana de Ângeles, no texto que está aí com vocês, né? É o último texto, ela nos fala muito dessa religiosidade na juventude, na adolescência. E ela nos chama a atenção para dois tipos de manifestação religiosa. A primeira seria aquela totalitária que ela chama. Então é aquele indivíduo que de repente ele vai na fé cega, ele entra numa espécie de histeria da fé, né? Começa a se sentir superior a tudo, começa a se sentir o dono da verdade e principalmente começa a recalcar as suas próprias dificuldades e os seus conflitos. Então ele já está tudo ok com ele já está assim, legal, com todo respeito, né? Ele já está todo, né, por cima, ele não tem mais problema nenhum, ele já é iluminado, ou ele já está salvo, já está com o condomínio garantido do outro lado, e ele recalca então o seu conflito, ele recalca, ele joga, esconde lá, né, nas suas formas mais íntimas, mais interiores da personalidade, e de repente ele apresenta aquela postura fanática, aquela postura de criatura esquizofrênica. Por quê? Porque ela está inventando uma outra realidade. Então, o Espiritismo é uma doutrina de tríplice aspecto: filosofia, ciência, religião. Mas exatamente porque é uma doutrina, vai nos libertar. Está lá no Evangelho, no frontispício. Fé raciocinada é aquela que pode o quê? Encarar a razão em todas as épocas da humanidade. Então o que a doutrina espírita vai nos propor não é a gente dar um salto histérico, louco, cego na religiosidade, mas é a gente refletir e a gente construir a religiosidade que liberta. E a religiosidade que liberta é aquela que nos estimula o autoconhecimento, a identificação dos nossos limites, dos nossos traumas, dos nossos defeitos, para que a partir daí ela se torne positiva, ela nos estimule ao processo de auto-renovação, de auto-iluminação. Então nós não temos preocupação nenhuma, com todo respeito com quem tem, pela nossa salvação.
Todos estão perdidos. Todos perdidos. No espaço. Todos. Mas todos o quê? No caminho que a gente está encontrando pessoalmente. A diretriz existe, a doutrina existe, o evangelho existe, mas em cada um está sendo construída, usando aqui a imagem belíssima, a estrada de Damasco. Cada um de nós, nesse processo de evolução, de crescimento enquanto pessoa, de crescimento espiritual, todos estamos criando a própria trilha. Todos estamos em busca da nossa estrada de Damasco. E o que é que vai acontecer no momento em que a gente tiver a sensibilidade para ouvir? O que é que a gente vai ouvir? Silvio. Porque percebe, não é isso não. O que é que Jesus vai dizer para nós? Qual é a perguntinha? Qual é a perguntinha que ele vai fazer para nós? Quem imagina? Na estrada de Damasco, a Paulo ele perguntou: Paulo, por que me persegues? Não é verdade? Porque Paulo estava perseguindo. Então cada um pensa aí agora rapidinho: o que será que Jesus vai me perguntar na minha estrada de Damasco? Alguém já tem uma resposta? Qual é a pergunta? Poderia ser: por que ainda não me segues? Ah, pronto. Claudemir já disse que Jesus vai perguntar a ele: Claudemir, meu filho, por que ainda não me segues? Olha, coragem, tem que ter coragem de dizer. Alguém já sabe o que é que Jesus vai lhe perguntar? Fala. Pronto, o outro já vai perguntar. Jesus vai dizer para ele: como é teu nome? Chega. É Luciano. Luciano, vai perguntar a Luciano: Luciano, meu filho, por que é que você está fugindo de mim? Vamos lá, eu quero saber. Daqui a pouco eu digo o meu, viu? Daqui a pouco eu falo a minha. E aí? Oh, só temos 2 homens corajosos. As mulheres, pelo amor de Deus, mais de vergonha não. Diga, Edir. Edir, por que você está perdendo tempo? Edir, por que está perdendo tempo? Olha, Jesus já está perguntando a ele: você, minha jovem, graças a Deus salvando o gênero, O que fizeste na minha obra? o que é que fizeste na minha obra? Jesus vai perguntar. Senhor, eu queria ser servente e pedreiro, não consegui. Vai ser complicado. Vamos lá, cadê? Eu quero ouvir mais, está muito pouco. Ah, aqui, diz. Filho, porque dormes na estrada. Tomara que venha bem frio para tu acordar, danado. Porque dormes. Olha aí, a gente tá complicado. E aí? Aqui, ó, tem um pessoal que tá aqui para cá que não diz nada. Bora. Eu quero ouvir daqui. Tá aqui, tá lá. Bora. Bota a mão na consciência. Dói pensar? Que derrota. Vai doer muito mais não pensar, viu? Eu tenho certeza disso. Vamos lá. Opa, aí. O que é que Jesus vai perguntar na tua estrada? Ele ia perguntar pra mim por que eu não faço tudo aquilo que eu sei. Ainda aí. Olha, assim, Jesus olha pra ela, como é que é o nome? Ana Carolina. Ana Carolina, por que você não faz o que você já sabe? Eu acho que vai ser isso mesmo. Olha, no mínimo, né? E aí, que mais? Diz, minha... Não, foi só se espreguiçando, eu tava tão feliz. Aí que ela vai perguntar, Jesus vai perguntar o quê? Diz. Por que persiste no erro? Por que persiste no erro? Vou nem dizer teu nome. Por que persiste no erro? Mas você sabe que tem uma pergunta no Evangelho? Paulo diz assim também: por que te detens? Ai, meu Deus, dá uma agonia, né? Por que te detens? Ou seja, porque está parado, porque não está dando tudo que pode, porque ainda se engana, porque ainda dorme, porque ainda se distrai com as coisas passageiras da vida, porque ainda dá mais ênfase a coisas que são mais passageiras também. Há uma série de perguntas que Jesus nos faria, ok? Mais alguém? Diz. Afasta-te de mim, Satanás. Vixe Maria! Fala de Jesus! Essa foi para acordar o resto do povo que estava dormindo, que não dormiu de noite. Essa aí é brincadeirinha, foi só ilustração. Diz, meu anjo! Rapaz, como é que eu testemunho, amor ao próximo, e você não entende? O Senhor vai dizer: eu te dei todo carinho, né? Eu acho que ele vai me perguntar assim: diante de tudo aquilo que eu te dei, o que é que tu está me devolvendo? Esse
Este é o drama. Diante de tudo aquilo que eu te dei, Sandra, o que é que tu vai me devolver? Ou seja, cadê o talento? O que é que vai fazendo com o talento que eu te dei? Eu morro de medo. Eu oro a ele todo dia, Senhor, eu queria receber apenas 10% de um talento. Pra ver se eu escapo na hora da prestação de contas, né? Muito bem. Então nós vamos fazer uma reflexão dentro daquele mesmo processo, só que nós vamos fazer duas atividades. Isso aqui eu gostaria que cada coordenador visse no grupo apenas 2 pessoas, né? Pra gente poder eventualmente chamar uma ou outra, e 2 reflexões aqui. O que Jesus representa na minha vida? É uma informação histórica? É uma referência que eu ouço, mas que não vibra ainda? Claro, ele não se sinta envergonhado se isso não acontecer. O Espiritismo nos diz que nós estamos em processo. Se a gente ainda não sente Jesus, não tem preocupação. Olha, eu vou confessar a vocês uma coisa, que Jesus não vai se importar. Até mais ou menos os meus 16 anos, meu negócio era com Deus. Era com o Pai. O filho, eu dizia, esse negócio aí deve estar mal contado. Esse Jesus aí não deve ter existido. Deve ter um bocado de lenda em relação a ele. Tem Jesus para lá, Jesus para cá, Jesus para lá, Jesus para cá. Eu não tinha nada com Jesus. Meu negócio era com o Pai. Era com Deus. Então, Deus não, Deus, aí desde cedo, filosoficamente, intuitivamente, mas Jesus foi uma conquista posterior. Né? Então, às vezes a gente tem dificuldade de perceber, de compreender. Agora vai ler, vai meditar, vai refletir. Qual o significado que dou à religiosidade? Preste atenção no termo, que a gente vai ver depois na volta. Religiosidade na minha vida. Não estamos falando em opção religiosa. Aqui acreditamos que os jovens, em sua maioria, são espíritas. Alguns simpatizantes do espiritismo, outros paqueram espiritismo, outros flertam o espiritismo e outros ouviram falar do espiritismo. Embora frequentem a casa espírita, claro, né? São níveis diferentes. Como expresso essa religiosidade? Porque não vale eu entrar apenas e minha religião. Como é que eu expresso isso? Como é que eu vivo isso? Tá ok? Então, novamente eu peço aos coordenadores, a gente dê uma rodadinha nos grupos, de vez em quando tem gente polarizando a fala, né? Então, senhores coordenadores, vê se todo mundo fala, aplica uma técnica chamada Philip 66, ou seja, cada um tem 1 minuto para se colocar. Quem não quer se colocar, não se coloca. Agora, quem quer se colocar, não se coloca 10 minutos. Para poder o outro ter a oportunidade de se colocar. Ao mesmo tempo, já que nós estamos fechando, nós vamos receber, 5 grupos vão receber este cartaz chamado Poema de Amigo Aprendiz, né? E 5 vão receber aqui Amigo, né? Que é uma mensagem muito bonita. E nós vamos agradecer ao grupo que nos auxiliou. Ou seja, nós estamos aqui desenvolvendo este trabalho porque nós temos um grupo de pessoas amigas, né, que oportunizaram isso daqui. Então nós temos, por exemplo, o grupo da infraestrutura. Cadê? Cadê o grupo da infraestrutura? Esse grupo carrega. Lá dentro a infraestrutura. Tá aqui, ó, esse povo aí quieto aí, ó, aí dentro, tá tudo calado, quieto, tudo mortos ali a infraestrutura. Então o pessoal do apoio carrega, vira. Ontem o pessoal aqui teve um trabalho, monta a estrutura lá fora, chove, traz pra dentro, passa a chuva, vai pra fora, né? Então é um pessoal que fez tudo, é um trabalhador anônimo que está aqui dando o seu coração, o seu entusiasmo, o seu carinho pelo trabalho. Nós temos a turma da alimentação. Bem que se diz que o homem é um ser terrível mesmo. O negócio é comer. Nisto todos reconhecerão que são os meus discípulos, nessa hora. Só segue o mandamento de Jesus, não é o que entra pela boca do homem que o macula. Cachorro quente, sanduíche, bolo, feijão, arroz. Muito bem, nós temos uma equipe enorme, 2 pessoas muito importantes, a equipe da saúde. Muito
bem. Nós temos uma equipe que trabalhou muito também, essa já bem mais ampliada, a equipe de ar. São os artistas mesmo, viu? Olha, são os artistas. E aquele grupo que inclusive já acordou às 6 da manhã, logo no primeiro dia, para esperar um pessoal que ia chegar. Aí não tomou café, ficou esperando. Aí o pessoal não chegou. Aí o pessoal foi tomar café. Quando estava tomando café, xícara, pão nos dentes, chega o ônibus, corre. A turma da recepção, cadê? Um grupo imenso, por enquanto de um. Carlão, transporte. Olha, ele quer evoluir, não esqueçam de dar a informação que ele precisa, né? Porque senão ele não evolui, não vai ganhar bonzona, tá? Muito bem. Nós temos também um grupo que foi com vocês, nos subgrupos, fazendo todo aquele trabalho, lendo, tendo reuniões até mais tarde, coordenando, tentando motivar, que é exatamente o nosso grupo de coordenação de estudos. E nós temos também aquele grupo que ao longo do tempo, né, foi construindo com todas essas equipes esse trabalho, que é exatamente o grupo, né, da coordenação geral. A nossa Carolina, não dorme. Nosso Adriano, né, muito bem. Nós temos também aquele pessoal que está nos divertindo, ao mesmo tempo nos sensibilizando. Tem hora que a gente chega a sair empenado aqui, né? Com algumas coisas que o pessoal coloca, né? A turma que foi até fazendo jornal, a turma da imprensa, cadê? Cadê a turma? Que nos tem apresentado flashes maravilhosos, alimentando nosso coração, nossa alma, nosso entusiasmo, que é a turma da filmagem. Então, nós temos aqui 10 grupos, 10 equipes de trabalho. Para que esse trabalho fosse possível, nós tivemos então, né, todo esse pessoal. Além, nós não vamos esquecer, vamos registrar, não vamos colocar aqui, mas nós não vamos esquecer os diretores, os coordenadores, aquele pessoal da música que veio aqui tocar, nos apoiar, aquele pessoal que lá na URI, né, vocês aqui é URI, aquele pessoal na URI que foi fazer o estímulo, que telefonou, aquele grupo que foi, que participou do fórum. Então, todo esse trabalho, ele é um trabalho de equipe. E muitos trabalhadores anônimos, sem dúvida alguma, né, estiveram construindo este encontro conosco. Então, o que é que vai ocorrer? Eu pediria que cada coordenador, né, antes de sair para lá, pudesse então passar aqui a fim de pegar o seu cartaz e vai separar um momentinho para aqui atrás fazer, né? Aqui uma dedicatória, bem discreto o cartão, né? Pequenininho. Então, é para fazer alguma dedicatória aqui, alguma palavra aí, algum estímulo, agradecimento a essas equipes de trabalho, ok? Então, quem vai me auxiliar agora nessa divisão é Adriano. Okay. Parou de chover, acho que a gente vai mais rápido. Mais rápido ainda, muito bem. Então todo mundo já sabe onde são os seus lugares. Nós vamos ter um momento um pouco mais rápido, ok? Porque hoje nós temos um encerramento, então nós vamos ser mais rápidos. Nós vamos dar um intervalo de 15 minutos, né? Para que a turma possa andar, esticar as pernas. E nós queremos retornar aqui, prestemos atenção, meia hora, a gente vai passar 15 minutos de intervalo. A gente vai trabalhar apenas meia hora e hoje é apenas meia hora. Aquele grupo que no primeiro dia foi fazer um tour, né? Guaratuba, Caiobá, por favor, né? Esteja aqui mais cedo. De modo que quando der 11h15, nós estejamos aqui para a conclusão e encerramento do nosso encontro. Legal? E os coordenadores, por favor, de estudos, passem aqui para a gente entregar, né, o material. Valeu? Valeu! Aqui, o grupo Bordeaux, por favor, uma pessoa, anda aqui, rapidinho. A gente vai ter que ser bem objetivo, tá no nosso horário. Nós perdemos 15 minutos.
do prazo previsto, né? Então a gente vai ser o mais objetivo possível, a fim de a gente poder, né, ir concluindo, embora ainda tenha um grupo vindo aí. Bem, não. Muito bem. O que Jesus representa na sua vida, Ninha? Na minha ou na opinião de todo o grupo? Não, começa pela sua, depois você vai. Bom, pra mim, Jesus representa um guia, um amigo. Eu vou até colocar uma coisa que a gente colocou no grupo, que esse encontro está sendo muito importante para mim mesmo e bem importante, porque eu sempre vi Jesus como um guia, como um porto seguro, mas muito longe, muito distante de mim. E aqui nesse encontro, com as reflexões que a gente fez, eu vi que ele está muito mais próximo do que eu achava. E realmente ele é o meu amigo Jesus, que eu não preciso ter tanta distância, às vezes tanto receio de dirigir uma prece, enfim, de várias outras coisas, que ele está muito mais próximo do que eu achava. Encurtou a distância. Encurtou a distância. Agora ele está muito mais próximo. Valeu o encontro todo. Valeu, com certeza. E o grupo? O grupo colocou um porto seguro, um guia, aquele que nos mostra o caminho a seguir, o de sempre, né? Isso aí. Todo mundo fez todo mundo livre dos espíritos, né? Muito bem. Jesus, um guia, modelo? Guia, modelo, muito bem. A gente... Ok, valeu, legal. E aí, eu vou querer o azul. O azul, rapidinho. O azul, muito bem. Carla, brasileira, torcedora do Brasil aí para a Alemanha. Não, senhor, eles não vão deixar, mas vamos lá. E aí? O que é que Jesus representa na sua vida? E depois o que o grupo diz. Você começa por você. Isso, eu vou começar com a minha opinião. O que eu coloquei no grupo, Sandra, foi que pra mim era o contrário do que era pra ti. Você falou que o teu assunto era com Deus. O meu é com Jesus. Parece que Jesus é como se fosse uma ponte pra me levar a um Deus que ainda tá distante. Você é intimidade com Jesus. Ele é a ponte pra me levar num lugar que eu acho que ainda é muito longe pra mim. Você tá longe de Deus ainda. Eu ainda tô longe de Deus. Eu quero estar perto de Jesus. Eu tô tentando chegar perto de Jesus. Aí o que o grupo colocou foi que ele é um ponto seguro, um exemplo, né? Acima de tudo, que o pessoal é um exemplo que a gente quer seguir, que a gente quer levar pra nossa vida. E é que nem a Aninha falou, é de sempre, né? Um ponto seguro, um apoio, um exemplo, uma inspiração, tudo essa ordem. Mas ninguém viu no seu grupo Jesus como aquele que tá lá olhando pra você assim de cara feia? Não, ninguém. Isso ali. Não. Ou seja, a visão assim do repressor, do castrador, não. O que foi colocado assim é que às vezes um dos meninos colocou que ele estava mais perto dos guias dele, do anjo da guarda, e um pouco mais longe de Jesus, mas que com o tempo ele foi se aproximando também. É uma coisa colocando Jesus mais próximo da vida dele, tá né? certo. Muito bem, valeu. Muito bem, ok. Vermelho. Excelente, menino. Você tá de azul, mas é vermelho. Simbora. Calma, meus amores. Pronto. É uma torcida organizada já, né? Aqui, ó, CBF. Muito bem. E aí? O que é que Jesus representa na sua vida? Na minha vida. Desculpa. É um problema de incompetência. Tá certo, tá bom, tá ligado. Na minha vida. Tô ligado. Oi, aí. Na minha vida, eu falei lá, pra mim é bem como ela tinha falado. Eu acho que eu tô mais perto de Deus do que Jesus. Eu nunca tinha parado pra pensar assim no que eu acho de Jesus ou alguma coisa assim. Pra mim é um negócio muito mais... Isso. Eu sou assim, eu vou fazer uma prece, eu falo com Deus, não falo com Jesus. Aí nesse encontro que eu parei pra pensar assim, ontem à noite na verdade, quando eu fui dormir. E realmente, tipo, também tem outra... Jesus é uma outra figura onde eu posso recorrer isso. E no nosso grupo foi desse jeito, tipo, metade falou, teve as duas opiniões. Teve gente que disse que acredita mais em... Tipo, não que acredita, todo mundo acreditava em Deus e Jesus. Só que teve gente que se sentia mais próximo de Deus e gente que se sentia mais próximo de Jesus. Mas deixar bem claro que para você conseguir crer em Jesus, você tem que estudar a história dele.
quanto mais você estuda, mais você vai amar Jesus. Muito bom. E principalmente para a gente tirar da cabeça da gente certas coisas que nos chegam sobre Jesus. Por exemplo, exclusividade. Provavelmente nós estamos num momento em que se fala muito em que determinadas religiões são donas de Jesus. Por sinal, a gente nunca viu uma procuração. Nunca. Né? Mas é o pessoal que se sente dono de Jesus e que faz determinadas interpretações literais, ao pé da letra, né? Ou que se consideram, vamos dizer assim, os representantes diretos. Então a gente nunca pode, principalmente como jovens espíritas, esquecer essa liberdade de pensamento e de postura crítica que a gente tem que ter. Eu tenho uma opinião que muitas vezes a gente usa mais aí fora, o pessoal usa mais aí fora, o pensamento paulino. Há muito, você pega principalmente a turma mais evangélica, ela está muito calcada em Paulo, é impressionante. E de repente, aquilo que Paulo diz é mais importante do que aquilo que Jesus diz, embora a gente entenda, né, perfeitamente a grande tarefa extraordinária de Paulo. Só que às vezes é uma interpretação, a gente chama isso uma postura exegética, né, uma postura de interpretação, que pontua, ou seja, isola, descontextualiza e de repente lá vem um conceito para nós aí jogado para as comunidades, e aí de repente onde é que fica Jesus? Vamos dar um exemplo só para a gente ver. Esse sectarismo religioso ele é muito forte até hoje, entre jovens também. Isso, então o jovem que segue Y, X ou Z, ele tem aquela postura bem sectária dele, né? Muitos deles. E aí Jesus nos deu uma lição extraordinária. Os discípulos chegaram para ele e disseram assim: mestre, tem um homem que não te segue, né? E está curando e pregando em teu nome, e nós o admoestamos. Então o que é esse comportamento dos discípulos de Jesus? É um certo sectarismo também. Eles agiram assim. Claro, naquele momento, olha, ele não te segue, não faz parte do nosso grupo, olha, o estigma, né, o rótulo. E Jesus disse: fizeste muito mal. Porque quem não é contra nós é por nós. Então isso é uma lição que a gente sempre passa. Alguém me perguntou: você trabalha com o quê? Trabalho em educação, sou professora, né, na Universidade Federal, pego os alunos de primeiro e segundo níveis, ou seja, pego as feras, né? Fera, tá chegando, né? E muitos alunos evangélicos, principalmente, eu tenho um bando de alunos evangélicos. É impressionante como eles procuram a área da educação. E aquela visão sectária, aquela visão, né, de que só ele. Então eu tenho, além da minha tarefa de professora, de trabalhar um conteúdo de história e filosofia da educação, eu ainda tenho essa tarefa como espírita, como pessoa, como educadora, de abrir, né, abrir a cabeça, porque é uma postura muito complicada. O jovem, ele tem, naturalmente, essa postura. É uma coisa que a gente tem na fase da adolescência. Depois a gente vai amadurecendo e vai alargando as próprias possibilidades. Então elas pegam muitas vezes um pensamento, um dogma do seu fundamento religioso, e aquilo ali é aplicado na vida. Então, como jovens, né, espíritas, nós também temos que ter muito cuidado em não assumirmos certas posturas e de buscarmos, o grupo colocou uma coisa fundamental: estudar Jesus. E estudar Jesus é a gente ler o texto, né? É a gente buscar o texto, não só as interpretações do texto, mas a gente mergulhar nos textos, né? E aí muita gente diz assim: não, mas não é para ler, não precisa não, a gente vai ler só isso, só aquilo. Claro que a gente vai ler tudo, mas o texto evangélico, os 4 evangelhos, para quem é preguiçoso, leiam o Evangelho de Marcos, que é o mais curtinho que tem, né? Então, leia o Evangelho de Marcos, exercita, né, o raciocínio, o chamado pensamento analógico. Quando Jesus diz que quem não é contra nós é por nós, ele abre. E onde é que ele escancara? Ele escancara quando ele narra uma parábola, né, falando sobre a festa no reino, o festim. E ele vai dizer assim: de todo o evangelho, o caso mais bonito. E haverá então, né, essa grande festa. Ele diz assim: muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Setentrião, do meio-dia do Japão, para a festa do reino. A festa do reino, ou seja, aquilo que representa, né, o nosso bem-estar, aquilo que ele chama de salvação, que seria para nós esse processo de crescimento, Jesus diz: está aberto para todos. E como espíritas, nós também não somos o quê? Privilegiados. O que é que será perguntado a nós? O que é que será indagado a nós? Qual será o acerto de contas, que a Madre Teresa diz? Com Deus.
Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estive nu, me vestiste, estive preso, estive doente, me visitaste. Ou seja, como é que foi a minha vida enquanto alguém que transformou a própria vida numa epopeia de amor, numa prática de amorosidade. Não é isso? Então o grupo foi muito feliz em situar a necessidade de estudar a Jesus, de se debruçar. Nunca se publicou tanto sobre Jesus. Agora, cuidado com o exercício da imaginação. Todo mundo já sabe o que a gente está falando, né? Cuidado com aqueles que têm, ao longo de séculos, e em especial no nosso século XX, em especial dos anos 50 para cá, uma tarefa que é de desmoralizar Jesus. Há todo o investimento em desmoralizar, em trazer ideias loucas, né? Tem uns evangelhos muito interessantes, tem uns chamados evangelhos apócrifos, tem um que diz que Jesus, quando criança, teve raiva do menino, transformou o menino em porco. Está lá na narrativa, né? Então a gente tem que ter cuidado. Tem muita gente que fica logo abalado. Olha, alguém publicou aí dizendo que Jesus não morreu da cruz, não, morreu o irmão gêmeo dele. Morreu o irmão gêmeo. Olha, clone natural, né? Fugiu e foi ver que Maria Madalena teve 12 filhos lá na Índia. Quer dizer, a gente precisa ter esse bom senso de descobrir que muita gente usa Jesus como mote, né? Como elemento para poder ganhar dinheiro, para poder fazer isso, para poder fazer aquilo. Então é preciso sempre estudar, refletir, colocar o nosso senso crítico. Valeu? Então, olha, ele é Ti. Ele é Ti. É Ti ou é Ti? Tiago, ele é Tiago. Valeu, Tiago. Você está no meu coração para sempre, pela eternidade. Ok? Não puxa, ela pensa que é liberta. Não é liberta ainda. Você ele é Ti e ela é Tá. Ela é Tá? Tá? Não, tá bom. Tá. Agora você, qual é o significado que a religião tem na sua vida? A religiosidade tem na sua vida. Pra mim foi um grande significado, assim, porque apesar de estar desde pequenininha, quase nasce na maternidade espírita? Tá certo. Pra mim representou bastante porque, assim, eu tive muita dificuldade. Eu estudei no colégio católico e sempre era a estressada do colégio, porque eu sempre arranjava briga com os professores de religião. Assim, fica tranquila, eu também. Ele falava assim, na outra vida você veio cachorro. Calma aí, cachorro. Aí vai, eu não aguentava. Gatinha, né? Cachorro. Não, eu não aguentava, eu tinha que falar. E pra mim, isso foi importante. Então, assim, a Thaís, ela é espírita, tipo. Missa de formatura, manda ela falar porque ela fala bonito. Aí, por causa que era espírita e sabia articular, era meio esquisito, mas pra mim significou em questão assim, de... Você não ri com esse R não, quem pode rir sou eu. Você não pode. Pra mim foi importante no sentido de mostrar que é um conhecimento a mais, é um diferencial que a gente faz. É um diferencial, ótimo, é um diferencial. E do grupo... Foi que o grupo colocou sobre o significado da religiosidade. Então, uma frase que ficou bem legal foi colocar assim, que Jesus é o cara. Tô ligado. O Jesus é o cara. Tô ligada. Legal. E o significado que eles deram, assim, no geral, foi que a prática que a gente faz todo dia, de acordar, de agradecer, de estar fazendo coisas do cotidiano, assim, isso é uma expressão de religião. É um jeito que a gente agradece, é um jeito que, pelo simples fato de viver, você está fazendo o seu dia, cada dia melhor, isso é uma expressão. Celebrar, ser grato pela própria vida, cuidar-se, cuidar do meio ambiente, cuidar dos outros, né? Este amor, cuidado, é uma celebração da vida, é uma forma de religiosidade. Com certeza, tá. Tudo de bom, beijão. Agora, palmas. Cadê alguém aqui? Rápido. Já vai se preparando. Ok? Muito bem. Primeiro para você. Qual é o significado que você dá à religiosidade, para a sua e depois para a vida do grupo? Bom, eu coloquei aqui pra mim... Você é Daiane.
A religiosidade é o norte, né? É nela que eu procuro a melhor forma que eu vou realizar as minhas ações, os meus atos com os outros e comigo mesma, né? E o grupo também concordou que seria o norte, um direcionamento, uma base e principalmente na religiosidade você vai buscar refletir sobre si mesmo e não sobre os outros, né? Sobre os seus atos. E a melhor forma de expressá-la seria com as nossas ações na prática. Ok, valeu, muito bem. Chega aqui, meu jovem. É você que vai falar ou é o ursinho? É você ou é o ursinho? Cadê o ursinho? É o ursinho, seu bichinho de pelúcia? É o quê? Joy. Ah, é teu? E eles estavam juntando, mas tudo bem, a gente vai compartilhar. Joy, tá bom, tá ótimo, vamos lá. E aí, você, qual é o significado da religiosidade pra você? E depois pro seu grupo. Ela falou no grupo, mas pra você. Então, não, mas eu quero religiosidade. Aqui, ó. Assim, eu penso que a religiosidade é algo que a gente tem que aprender, né, e tentar aproveitar o que a gente aprendeu na nossa vida, né? Pegar assim, por exemplo, da doutrina, o fato de você ter paciência, né? Uma questão que aconteceu comigo um tempo atrás aí que pra mim foi marcante, foi acontecer uma situação onde, tipo, tudo levava a eu ficar estressado com a pessoa, só que eu peguei e eu utilizei do momento espírita, que é lá do sábio, do velho sábio, onde diz... Tá vendo aí a turma do Momento Espírita? O Momento Espírita tem utilidade real, prática, inclusive para os jovens. Aproveitar, né, tipo, o que você aprende, não só ouvir, não só falar, tem que mostrar novas atitudes, né? Que assim, o espírita não é aquele que vai no encontro, que fala, que comunica. O espírita assim é aquele que mostra a atitude espírita. Que está procurando vivenciar. Que está procurando vivenciar de o espírito. Valeu, muito bem. E aí, já que você queria e veio preparado, como é que você expressa essa religiosidade e como é que o grupo procura expressar essa religiosidade? Então, não, ele está falando de religiosidade, agora é expressão. Gandhi, germânico. Daí, o que o grupo decidiu assim, foi assim, tipo, que a religiosidade é um direcionamento, né? Através da prática, com as atitudes, conhecer os outros e a si mesmo, despertar que tem escrito. Tipo, quando algo acontece de muito forte, né? Tipo, quando tipo, dá um bate assim na vida, daí você desperta, você tipo acorda, você se situa de onde você tá e tal. E é base também, que a religiosidade é base, se você não tem bases fortes não adianta nada, né? Ele precisa se enfrentar a vida, né? E... é isso aí. É isso aí, pronto, valeu! Cadê o palha? A cinza e a palha, creme bege, é uma confusão. Acaba o encontro e eu não sei que cor é essa. Eu chamo de areia. Maria Luísa, e aí, como é que vocês do grupo expressam, calma, expressa a religiosidade? Vamos expressar a religiosidade também agora. Esquece só subir um pouquinho. Bom, a gente colocou que, aliás, é expressão, né? Sim. Expressão, desculpe. Não, que prova. Tudo bem. Que a expressão, assim, é tipo quando a gente começa a refletir antes de agir, assim, quando a gente já começa a interiorizar os sentimentos, o que a gente aprende, né? Nas palestras, nos encontros, nos estudos. É aquela questão de quando você começa a entender que você precisa estar no mundo sem ser do mundo, né? Essa questão principal, na verdade, que a gente girou em torno foi... Até porque o jovem espírita geralmente é bem diferente dos outros, né? Sempre está no grupo, mas é aquele que não bebe, aquele que não fuma, aquele que sempre não ri daquelas piadas. Deus te ouça! Tenho fé! Então a gente girou em torno dessa discussão, assim, de estar no mundo sem ser do mundo. E assumir a diferença não como algo discriminatório, nem privilegiado e nem de exclusão. Cuidado, né? Porque pelo fato de a gente ser diferente, não significa que a gente seja o excluído,
não significa que a gente seja o privilegiado, né? Não significa que a gente seja o bobão do grupo, né? Mas é alguém que tem princípios, valores e objetivos de vida definidos. É isso que caracteriza o espírita. A gente consegue transitar, viu? A gente sobrevive. Aqui tem um bocado de gente que começou na juventude, bem cedo, e deu para sobreviver. Não houve nenhuma morte ainda, né? Isso que eu conheço. A gente conseguiu sobreviver. E os verdadeiros amigos, eles ficaram conosco e nos respeitam. Nós temos amigos, um grande amigo padre, grande amigo. Essa semana eu recebi um recado dele, mandou um grande abraço para mim. É uma maravilha. Olha que ele continue com vergonha e não fale do espiritismo, que eu ainda mando esse recado para ele, né? Amigos evangélicos, amigos budistas, amigos materialistas, né? O espírita é alguém, acho que o grupo foi muito feliz, né? É alguém que tem que estar no mundo, sem ser do mundo, mas estar com o mundo no sentido da sua pluralidade, com respeito, com valores próprios e com aquele desejo que a gente tem de tornar esse mundo melhor. Não é isso, Maria Luísa? Muito bem, muito feliz o grupo. A Jovem acrescenta? Não acrescenta? Apoio moral. Valeu! Muito bem! E finalmente eu convido os dois marronzinhos aqui, faz favor. Eu vou chamar o azulão também, calma. Cadê o pai? Cadê o pai? A palha? Manda a palha. Você é marrom? E cadê a palha? Marrom, a palha. Vem cá, palha. Joyce, então... Creme. Então o grupo prefere creme. Vamos fazer a vontade do grupo. Grupo creme. A religiosidade, o significado, a expressão. O que é que o grupo coloca? Que seria o ato de religar-se com Deus, o caminho, o rumo para a vida, estrutura e cuidado com a vida. O que a gente pode traduzir, até os nossos coordenadores foram muito felizes quando nos propuseram isso, que muitas vezes a gente detona o corpo físico em academias, dietas, alimentação balanceada, etc e tal, e esquece do alimento espiritual, né, que seria essa religação, essa concentração em templos de amor, como encontros assim, em casas espíritas, evangelho, que é o que traduz isso, né? E uma coisa que me ocorreu agora é que, assim, hoje, atualmente, nós estamos muito divididos por religiões, né? E, na verdade, não existem religiões, deveriam existir religiosidades. Né? Essa crença em Deus, essa crença de que existe algo muito maior que a gente, até mesmo para o nosso conforto, porque é bom a gente pensar que existe isso, nos consola, nos aconchega, nos acalma, a gente pensar que a gente tem algo muito maior que a gente e que a gente pode ter base em alguma coisa, no caso aqui pra gente o Evangelho, o livro dos Espíritos, né? Mas que a gente tem essa base fundamentada em alguma coisa, né? Que no caso seria a religiosidade. Muito bem. E a base de todas as religiões pacifistas é do amor ao próximo. Por isso que não dá para entender o que está acontecendo com o mundo de hoje, onde boa parte dos focos de guerra são focos de guerra a partir de conflitos religiosos. Eu tenho um sonho que um dia todo vale será exaltado e todas as colinas e montanhas virão abaixo. Os lugares ásperos serão aplainados e os lugares tortuosos serão endireitados. E a glória do Senhor será revelada e toda a carne estará junta. E o nosso irmão Martin Luther King era de formação protestante. Então, ele tem um sonho. Será que o sonho dele é o sonho da gente? Sim. Ele pode ser amigo da gente? Pronto, já fizemos aqui um acerto com ele e nós vamos ser amigos dele, ok? Agora eu quero uma voz de mulher. Quem é a voz de mulher? Mulher, cantora. Uma voz de mulher. Hã? Ana? Ana, chega, Ana. Chega, Ana. Muito bem, Aninha. Aninha agora vai ler para nós aqui, né? Eu vou só fazer uma brincadeirinha rápida, né? Quando dizem que Jesus tinha 12 apóstolos, certo? E era seguido por inúmeros homens. Mas o Evangelho foi escrito de uma forma muito machista. Na verdade, a maior turma que acompanhava ele era de mulheres. E só para dizer que quem bancava economicamente também muito do projeto cristão eram as mulheres.
E quem instalou, né, as primeiras instalações das igrejas de Paulo foram nas casas das mulheres também. Então a gente deixa, né, para dar essa chance aos homens, porque dos 10 amigos de Jesus só tinha uma mulher, mas tudo bem, eu perdoo você, viu, Silvio? E tem as amigas de Jesus também, não foi só os amigos de Jesus não, ok? Então a gente vai fechar aqui com a amiga de Jesus. Aninha, que é amiga de Jesus, ela vai ler pra gente uma das orações mais bonitas com a qual a gente encerra o encontro, né? Vamos lá? Senhor, quando eu tiver fome, dá-me alguém que necessita de comida. Quando tiver sede, dá-me alguém que precisa de água. Quando tiver frio, dá-me alguém que necessite de calor. Quando tiver um aborrecimento, dai-me alguém que necessite de consolo. Quando minha cruz parecer pesada, dai-me compartilhar a cruz do outro. Quando me achar pobre, ponde a meu lado alguém necessitado. Quando não tiver tempo, dai-me alguém que precise de alguns dos meus minutos. Quando sofrer humilhação, dai-me ocasião para elogiar alguém. Quando estiver desanimada, dai-me alguém para lhe dar novo ânimo. Quando sentir necessidade da compreensão dos outros, dai-me alguém que necessite da minha. Quando sentir necessidade de que cuidem de mim, dai-me alguém que eu tenha de atender. Quando pensar em mim mesma, voltai minha atenção para outra pessoa. Tornai-nos dignos, Senhor, de servir nossos irmãos que vivem e morrem pobres e com fome no mundo de hoje. Dai-lhes, através de nossas mãos, o pão de cada dia e dai-lhes, graças ao nosso amor compassivo, a paz e a alegria. Qual é a formação da nossa irmã Tereza? Ela é católica. Ela pode ser nossa amiga? Vocês concordam? Vou mandar um requerimento para ela. Quando alguém atinge esse sentido de religiosidade, supera o rótulo. Esse é o nosso objetivo nesse final de encontro. Supera o rótulo. Pode ser espírita, católico, protestante, hinduísta, budista, umbandista, materialista. Quando alguém atinge a uma humanidade plena, também essa pessoa sai do rótulo. Ou seja, ela entra numa espécie de estação, de vibração, enfim, né, de onda, né, que é completamente superior a tudo aquilo que a gente pode, ainda na nossa limitação, classificar, né, como essa ou aquela trajetória, esse ou aquele caminho, essa ou aquela trilha, essa ou aquela religião. Né? Na verdade, o Espiritismo é muito interessante, porque como doutrina ele se descaracterizou dessa visão sectária, mas nos apresenta um ideal que é um ideal universalista, que é um ideal de superação inclusive da sua própria denominação. Quando os espíritos responderam a Kardec que não era para que todo mundo se tornasse espírita, mas que as ideias espíritas, essas sim, pudessem ser, né, como uma levedura, né, na massa. Então, vai levedar a massa inteira. E nós vamos então agora, né, fazer um coral aqui de vozes, tá? Um jogral, e a gente vai fazer, enfim, uma definição. Vai pra lá, passa adiante, a gente já passou. O que é um amigo? Vamos ler em conjunto. Eu quero ver como é que vai ser esta leitura. Vai ser uma felicidade. E ninguém vai puxar. Eu só vou dizer 1, 2, 3. Olha as vírgulas, olha os pontos. Legal? Então, a gente vai começar. Eu vou dizer o título e aí a gente vai ler. E já, desde já, a gente agradece, a gente renova, né, o desejo de reencontros breves e de que daqui para o próximo encontro, cada grupo, cada uma das equipes, cada companheiro procure alimentar a forma de comunicação. Não esqueça dos que não têm computadores. Não esqueça dos que não têm ainda acesso à era digital e procura manter isso daí. Dá um alô, né? Dá um ok, manda um jornalzinho, que o espírito batedor continue batendo, né? E que a gente possa continuar alimentando, porque nós aqui estamos no momento
que Aristóteles chama, nós temos o desejo da amizade. Todos nós vamos sair daqui, tenho certeza, com esse desejo. Desejar, diz André Luiz, está na metade do caminho. Então a gente está desejando, mas a construção virá a partir de logo mais. Vamos ler? Eu digo só o título. Um amigo é. Um amigo é o caminho ao lado, tanto nos bons quanto nos maus momentos. É o que te demonstra que te quer, mesmo não estando de acordo contigo, não te julga. É o que te repreende, sem demonstrar que chamou sua atenção, mas demonstra o quanto se importa contigo. Um amigo é aquele que admira o que te preocupa, e mesmo sem te perguntar nada, te faz sentir bem. É o que ri contigo, é o que sofre contigo, é o que te fortalece com suas palavras. Um amigo é o que melhor pode passar em nossas vidas. Vocês passaram, mas ficaram. E a partir de agora a gente se torna um grande amigo conjunto. Jesus nos abençoe e a gente